verso 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Iniciamos o culto com essa leitura e nós vamos ler novamente. Que diz o seguinte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olha, não caia. Amém? Pode fechar suas Bíblias e assentar-se. Quem escreveu esse versículo foi o apóstolo Paulo. Claro que não são do Espírito de Deus, né? Na inspiração de Deus, ele escreveu isso para a igreja de Coríntios e para todos os irmãos no mundo, irmãs e irmãos no mundo. E hoje, essa palavra vem como uma luz para cada um de nós, uma luz de alerta, uma luz nos alertando. Aquele que cuida estar em pé, olha, não caia. Aquele que está de pé, cuide-se para não cair. E ele está se referindo à queda espiritual, irmãos, ao cair espiritualmente. Hoje eu quero falar desse cair espiritualmente. É a maior queda do homem. Não tem outra igual. Quando ele cai espiritualmente. Existe até um provérbio que diz que é o nosso espírito que alivia as enfermidades. Mas se o nosso espírito se abater, quem nos levantará? Então não tem queda pior, nem maior do que a queda espiritual. Estamos hoje falando da sua vida espiritual, a sua vida com Deus. A sua vida com Deus, a minha vida com Deus. Tem até um corinho. Quando eu ouvi esse corinho, eu me emocionava muito. Um pastor muito ungido, muito ungido. Toda vez que ele ia assumir o púlpito, iniciar o trabalho do culto, ele cantava assim: como vai sua vida com Deus? Amém? Para que você não sofra a queda espiritual, a maior queda que um homem e uma mulher possa sofrer, você precisa estar bem perto de Deus. Quanto mais distante de Deus, muitas mais chances de cair. Deus, irmãos, é quem nos sustenta de pé. Quantos salmos Davi fez questão de escrever que Deus era o seu tudo, era a sua rocha, aquele que o sustentava de pé. Então só Deus para nos sustentar de pé. Estamos falando de uma queda espiritual. Como percebemos que estamos caídos espiritualmente? Ou como vamos perceber que estamos caindo? Alguns estão caindo, outros estão caídos. Quem está de pé, vigia, fique atento, atenta para não cair. Mas alguns estão caindo, outros estão caindo. Há pouco eu disse: só Deus me sustenta de pé, só Deus te sustenta de pé. Quanto mais distante eu estou de Deus, as chances de eu cair é muito mais.
E com você não é diferente. Eu tenho que procurar estar perto de Deus. E como eu vou saber se estou perto de Deus ou não? Preste atenção no que eu vou dizer agora, irmãos. Quanto maior o seu interesse por Deus, mais perto você vai estar dele. Preste bem atenção, porque essa é a forma de você saber se você está perto ou distante. Quanto maior o seu interesse por Deus, mais perto você vai estar dele. Quanto menor o seu interesse por ele, mais distante você vai estar dele. Então nós temos que entender o seguinte, que é preciso olharmos para dentro de nós, fazer uma análise, examinarmos a nós mesmos. Numa noite de Santa Ceia, foi isso que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Coríntios: examine-se a si próprio, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Eu tenho que examinar. Há quem comece a pensar assim: eu tenho que começar a contar todos os meus pecados para pedir perdão de cada um deles para poder cear. Há quem pense assim, há quem pregue assim. Irmãos, nós temos que pedir perdão para Deus todo momento, todo instante. Às vezes pecamos até em pensamento, sem perceber, porque somos pecadores, mas o Senhor Jesus é o nosso remidor. Não importa quantos pecados eu tenho, quantos pecados você tem, o que importa é a que distância você está de Deus, a que distância eu estou de Deus. Como medir essa distância? É pelo meu interesse por Ele, pelo seu interesse por Ele. E como eu provo que eu me interesso por Deus? Como você prova que você tem um grande interesse por Deus? Quando você tem interesse, tem uma alegria, quer fazer o que Ele quer que você faça. Amém? Pastor, então eu estou tranquilo, estou tranquila. Mas você precisa olhar bem, mas bem mesmo, e procurar saber que se na sua vida não tem um interesse maior do que o interesse por Deus, é disso que você precisa saber. Se o seu interesse maior é primeiramente por Deus. Amém? Veja, na parábola da grande ceia, os convidados tinham sim interesse de estar na ceia. Eles queriam estar, e até pediu desculpas por não poder estar. Por quê? Porque eles tinham interesses maiores. E no final da parábola, o Senhor Jesus faz questão de dizer que por eles terem desprezado a ceia, eles não seriam mais dignos. Não seriam mais dignos. Tinham interesse,
mas havia interesses maiores. Por isso pediram desculpas e não compareceram na ceia. O Senhor Jesus disse, irmãos, se eu amar, seja lá o que for, mais do que Ele, eu não sou digno dele. É assim que começa a queda espiritual. A maior queda que o homem e a mulher pode ter, quando ela vai perdendo o interesse, buscando desculpas para justificar a sua ausência, como aqueles convidados: casei e não posso ir, pede perdão para mim lá, mas eu não vou poder ir na ceia. O outro disse assim: comprei uma junta de boi e eu preciso experimentar, rogo que me tenha por recusado. O outro disse: comprei um campo e tenho que ver. Então ele se desinteressou pelo convite da Santa Ceia e se justificou as suas ausências. Então, quando você começa, irmãos, a perder o interesse pelas coisas de Deus, falar de Deus para alguém, orar, louvar, vir à igreja, dizimar, tudo isso com alegria. Se você começa a perder o interesse, a alegria de fazer tudo isso, você vai começar diminuindo a sua presença e aumentando as suas justificativas. E às vezes são justificativas convincentes. Com certeza o convidado disse assim: ceia tem todo mês, agora casamento é uma única vez. O outro, com certeza, ele disse assim: não é todo mês que se compra um campo, ceia tem todo mês. Não se compra um campo todo mês. E assim de igualmente aquele que comprou a junta de boi. Então ele justificou a sua ausência com um motivo convincente. A gente quer convencer a gente mesmo, irmãos. E o homem tem capacidade disso, a mulher tem capacidade disso. E nós temos que olhar para não cair. Olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então você tem que ficar atenta, eu tenho que ficar atento, para ver se eu não estou perdendo o interesse pelas coisas de Deus, seja lá o motivo qual for. Porque a partir do momento que eu vou perdendo esse interesse, eu vou caindo espiritualmente, eu vou diminuindo o meu ritmo espiritual até chegar à queda. Eu já contei isso aqui. Teve um irmão que ele vinha todos os cultos e ele começou a achar que ele estava vindo demais na igreja. Ele falou: pastor, tem algum problema? Eu vim só na quarta, sexta e domingo. Eu disse: para mim não. Você tem que ver se não é problema para você. Não, está ótimo. Passou-se 3, 4 meses. Ele chegou para mim e disse: pastor, eu vou só de sexta e domingo. Tem algum problema? Eu disse: irmão, quem sou eu para exigir, para obrigar a sua presença na igreja? Quando você fizer isso, tem que ser de coração e com alegria. Ah, pastor, mas eu estou feliz. Sexta e domingo para mim está muito bom. Passou-se 3, 4 meses. Ele chegou para mim e disse assim: pastor, e se eu for na igreja só de domingo? Tá bom para você? Eu falei assim: não, você que tem que ver. E eu
cheguei até a falar desse desinteresse. Então eu estava vindo todo domingo. Aí ele disse assim: pastor, olha, me desculpe, mas eu só vou poder estar na igreja só nos cultos de Santa Ceia. Tudo bem para você? Eu falei: tá bom para você? Tá bom para mim. Amém, irmãos? E passou-se mais alguns meses, nem no culto da Santa Ceia ele veio mais. Como está esse irmão hoje? Caído espiritualmente. Essa é a maior queda que um homem ou uma mulher pode ter. Se lermos o livro de Apocalipse com atenção, Jesus dá um conselho para os caídos. Pessoas que pensavam estar de pé, mas Jesus dá um conselho para eles se lembrar aonde caíram. Como eu vou saber, pastor? Como eu vou saber? Alguns querem se lembrar o dia que pecou, o dia que cometeu um pecado grave. Ele pensa que esse foi o dia que ele caiu. Ela pensa que esse foi o dia que ela caiu. Não. Ela caiu, ele caiu, quando começou a perder o interesse pelas coisas de Deus. E nós temos que ficar atentos, porque aparentemente falando, esse mundo tem muitas coisas interessantes, muitas mesmo. Tome muito cuidado, mas muito mesmo, para que o seu maior interesse seja Deus. Porque se for, você sempre vai procurar estar cada vez mais perto dele. E como saber que você está cada vez mais perto dele? Quanto mais você se envolver, quanto mais você se interessar, porque quem se interessa se envolve. Quanto mais você se interessar pelas coisas de Deus e se envolver, mais perto você vai estar de Deus. Pare por um momento e pense: quando foi que você começou a perder o interesse? Quando foi que você começou a querer justificar a sua ausência para Deus? Quando foi que você começou a querer se justificar para Deus? Como Adão, a mulher que o Senhor me deu foi ela. Eva, por sua vez, disse: foi a serpente. Quando é que você vai começar a se livrar da sua culpa? Perder o seu interesse e a sua alegria pelas coisas de Deus? Quando esse dia chegar, saiba que nesse dia você começou a cair. Pastor, eu não tenho alegria em vir, eu não tenho vontade de se envolver com as coisas de Deus, é complicado demais, é difícil para mim, não dá por isso ou por aquilo. Infelizmente, não se desculpe o que eu vou dizer, você já está caído. E o que Jesus quer de você? Que você continue caído? Não, Ele quer que você se lembre e volte lá e se arrependa. É isso que Ele quer, que você se coloque de pé, porque Deus, no sentido figurativo e simbólico, Deus só fala com você se você está ou estiver de pé. Há algumas profecias que foi dito assim: ponha-te em pé que eu falarei contigo. Deus, irmãos, quer isso de nós.
Não se justifique, irmãos, e não acredite na força do seu braço, na sua inteligência. Tudo isso é pequeno demais para te manter de pé. O homem é fraco, só o Espírito estará pronto. É exatamente por isso que está escrito que o nosso Espírito alivia as nossas enfermidades, mas quando o nosso Espírito se abate, quem é que vai nos levantar? É uma pergunta. Então não se apoie na sua sabedoria, na sua força, na sua inteligência, nem na sua justificativa. Apoie-se em Jesus. Quinta-feira eu preguei aqui. Por outras coisas a gente se sacrifica tanto, a gente se desgasta tanto, e às vezes para as coisas de Deus nós ficamos medindo esforço. Visivelmente parece que não existe uma recompensa, mas existe, irmãos. Você vem ao culto, parece que não existia uma recompensa ou uma satisfação. Há quem possa pensar, mas eu não fiquei tão alegre como eu fico no baile. Há quem consegue comparar a casa de Deus com outros lugares e julgar que outros lugares são melhor do que a casa de Deus. Biblicamente, não, mas visivelmente até parece que sim. Ora, você vai num baile, você vê todos pulando, todos alegres, todos felizes, todos bebendo, e em muitos lugares você vê isso, e às vezes na casa de Deus você não vê isso. Então, se você comparar, você se choca com a realidade que você está vendo. Mas o Senhor Jesus disse: não julgueis segundo as aparências, mas segundo as retas justiça. Paulo escreveu que as coisas que a gente não vê são muito mais real do que as coisas que a gente vê. Você está aqui na casa de Deus, se envolvendo com alegria, feliz, seu interesse está aqui, não tem interesse maior. Dessa mesma forma Deus vai agir na sua vida. O interesse dele é em você, assim como o seu interesse é nele. O prazer dele vai se envolver-se com você, assim como o seu prazer é se envolver com ele. E assim sendo, nos tornaremos um com Deus. Dificilmente cairemos, porque Deus não vai permitir isso. Deus não vai deixar. Não vai. Não fuja, irmãos. Não se justifique. Se desgaste. Na quinta-feira eu disse aqui, eu trabalhava na GCLF das 10 da noite às 6 da manhã. 3 horas da madrugada eu não aguentava, eu não suportava de sono, os olhos queriam fechar. Mas eu tinha que continuar trabalhando, o horário de sair era 6. Não aguentava. Eu não podia largar lá e ir embora, então eu ia lá, lavava o rosto e continuava ali, me sacrificando. Veja o quanto você se sacrifica, o quanto você se desgasta por coisas do seu interesse. E às vezes nós não queremos se desgastar pela obra de Deus, nós queremos sim, simplesmente se justificar. O apóstolo Paulo escreveu dizendo assim para a igreja: eu me desgastei e me deixarei desgastar ainda pela obra de Deus. É uma queda, irmãos, que pode acontecer sem você perceber, a ponto de Deus precisar cobrar de você, de mim, de nós, para se lembrar aonde caímos. Para se lembrar. Elias, ele perdeu o interesse em continuar fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Por que ele perdeu esse interesse? Porque ele temeu, por medo, ele perdeu o interesse. Nessa pandemia, quantas
quantos irmãos perderam o interesse de estar nos cultos? E quantos até hoje não querem mais estar? Por medo de morrer do coronavírus. Mas pastor, quantos já morreram? Irmãos, não importa. Até eu posso morrer. Quantos pastores equivalentes morreram de coronavírus? Talvez isso está encoberto, está oculto a consciência de vocês, mas morreram. Mas o que é que o Senhor Jesus me disse? Para não temer a nada e nem a ninguém. Porque o medo faz você perder o interesse. O cansaço faz você perder o interesse. As tribulações do dia a dia, os problemas. Aquele dia que você gostaria que aquele dia não existisse. Para mim, como hoje. Hoje foi um dia difícil para mim, muito difícil. E eu já contei para vocês o porquê. Elias, por medo, ele deixa Jerusalém e vai até uma caverna e fica ali. E Deus vai lá perguntar para ele o que ele está fazendo lá. Não sei se aconteceu com vocês, mas nas raras vezes que eu não pude estar presente no culto, às vezes cansado em casa, às vezes num lugar onde eu não devia estar, quantas vezes eu disse para mim mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Naquela hora era o próprio Deus dizendo: o que você está fazendo aqui? Talvez com você já deve ter ocorrido isso. Elias então ali na caverna, Deus cobra dele: o que você está fazendo aqui? Elias diz assim: olha Deus, só eu permaneci, só eu fiquei por profeta, ninguém mais. Todos se dobraram a Baal. Elias estava certo que ele estava fazendo a coisa certa. Elias estava certo com seus pensamentos. Para ele era aquilo que ele tinha que fazer. Às vezes conosco acontece da mesma forma. Por um motivo ou outro achamos que estamos certos na decisão que tomamos. Uma decisão contrária à decisão, à vontade de Deus. Uma pessoa disse para mim essa semana, essa semana ainda não acabou: eu não vou mais na igreja, o povo todos são falsos, são mentirosos, não ponho mais meu pé na igreja. E eu disse: por isso que você não vai? Que justificativa! Uma justificativa que não me convence. A Bíblia diz, irmãos, em Romanos 3:32, Paulo diz: todo homem seja mentiroso e só Deus verdadeiro. Pare por alguns momentos, vê se você não está mentindo para você mesmo, pois foi o que Elias fez. Quando ele disse que só ele tinha ficado como profeta, ele mentiu. Eu disse para essa pessoa: quer se isolar como isolou-se Elias? Se você entrar numa caverna, se você fugir, você vai se pegar mentindo para você mesma, para você mesmo. É exatamente isso. E Deus diz assim para Elias: não, Elias, você está errado. Eu reservei 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Então Elias pensava que era só ele, mas Deus tinha reservado 7.000. Amém? Elias
tentou justificar a sua ausência, a sua não presença. Na verdade, era um desinteresse motivado por medo. Pare por algum momento, irmãos, e pense se não está existindo alguma coisa, uma preocupação, uma bênção que ainda não veio. Se você pediu uma bênção e ela não veio, saiba esperar como um dia esperou Jó. A Bíblia nos ensina que a paciência de Jó é um exemplo para nós. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, mas Ele ouviu o meu clamor. Então veja, pare por um momento, veja o que é que está desmotivando você, fazendo você se desinteressar pelas coisas de Deus, a não ter aquela alegria como antes, aquele esforço, aquela disposição como antes, porque é assim que Deus quer te ver. Você não quer perto de você, junto de você, uma pessoa desanimada, uma pessoa cansada, uma pessoa desmotivada. Quantos têm uma esposa desmotivada, cansada, desacreditada? Que ruim, nós temos que orar por um casamento desse. Às vezes o esposo está nessa condição, temos que orar, porque isso é ruim. Você trabalhar com alguém que está cansado, que está triste, que está desmotivado. Mas pastor, quando vamos estar motivados, felizes, com ânimo, com interesse? Quando é que vamos nos pegar assim? Aí é que estamos. Quem observa o vento nunca semeia, diz a palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Se você vai olhar para as suas condições, você nunca vai encontrar condições ou razões para se esforçar, para se interessar pelas coisas de Deus. Amém? Você faz porque você sabe que é o certo a fazer. E quando você faz, não tem como não colher tudo isso. Eu li umas frases que diziam assim: é difícil estar casado, é difícil. É difícil estar solteiro, é difícil. Escolha o seu difícil. Amém, irmãos? É difícil estar na igreja, é difícil. É difícil viver lá no mundo também. Escolha o seu difícil. Amém, Jesus? Glória a Deus. Nessa vida nada é fácil, tudo é difícil. Escolha o seu difícil. Faça a sua escolha. Não despreze as recomendações, as orientações de Deus. Precisamos ver, irmãos, olhar com atenção a disposição de Jesus quando pregava o Evangelho nesta terra. Que disposição! Parecia que o homem não cansava, mas ele se cansava. Tanto é que no barco ele dormia a culpa. Parecia que ele não tinha fome, pois ele multiplicou tantos pães, mas ele teve fome. Ele teve sede. Ele teve as mesmas fraquezas que nós, mas veja o esforço dele, a dedicação dele. Exército, a sua caça, a sua cola, povo poderoso querendo impedir ele de fazer o que estava fazendo, mas ele não parou. Olha a disposição de Jesus, uma disposição que nós temos que ter por Ele. Aleluia. Por Ele. Amém? Glória a Deus. A esposa que ama o esposo, ela nunca vai estar cansada para o esposo, e assim vice-versa. Ela nunca vai dar desculpa. Ele nunca vai dar desculpa. Ele sempre vai estar disposto. Começou a dar desculpa, esse casamento está enfadando, esse relacionamento está enfadando. É fácil
fácil ir para a escola? É fácil estudar? Não é fácil. Mas se não estudar, não se forma, não se profissionaliza, não chega lá. Tudo nesta vida é difícil. Irmãos, precisamos parar e entender que todo o nosso maior interesse acaba aqui, perece aqui, hora menos hora. Mas quando o nosso interesse é por Deus, isso nunca vai se acabar, nunca vai perecer. Foi o que Jesus disse para Marta: Marta, olha o que você vai fazer, o que você está fazendo, até está cansada por fazer isso, fadigada, sobrecarregada. Não precisa nada disso. Uma só seria necessária. Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. E veja, irmãos, veja, parecia que para Marta era mais fácil estar em movimento, limpando, lavando, organizando, do que estar sentada ouvindo a Jesus. Se nós não pararmos para analisar, o mesmo acontece conosco. Às vezes parece que fazer outra coisa é muito mais fácil do que sentar-se e ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque esse mundo ainda nos interessa, e muito. Essa vida ainda é mais interessante do que a vida com Deus. Jesus abriu os olhos de Marta, hoje Ele está abrindo nossos olhos. Você que está de pé, cuide para que não se caia. Analise a sua vida, veja se você está se interessando mais pelo Senhor ou se você está se interessando menos. Vê se as suas desculpas de hoje são as mesmas quando você começou. Volte ao teu primeiro amor, lembra onde caíste, diz a palavra de Deus. Mas por que Deus quer tudo isso? Ore, irmãos. É assim que funciona. Se você quer Deus na sua vida, você precisa se interessar por Ele. E esse interesse traz com ele esforço, alegria, vontade. Você está disposto a se desgastar para estar com Deus, fazendo o que Ele quer. Pense nisso. Pense nisso. Pastor, eu estou de pé porque eu quero continuar. Eu estou me desgastando. Às vezes eu chego aqui cansado, com dor. O dia para mim, mas eu cheguei. Ouvi a palavra de Deus, guardei e pratiquei. Glória a Deus. Continue. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque se você observar o vento, você nunca vai semear. Se você está esperando o dia glorioso, o dia que tudo vai acontecer conforme você quis que acontecesse, para poder vir aqui dar glória a Deus com alegria, para poder estar aqui radiante, esse dia pode não chegar. Mas se você estiver aqui, mesmo sendo como for, você vai fazer chegar esse dia. Aleluia! Você faz chegar, você faz acontecer. Quando você está na presença de Deus, quando você corre para a presença de Deus, não importa como. Veja a mulher do fluxo de sangue, sem condições nenhuma, mas se arrastando, ela tocou em Jesus. Ela fez acontecer. O dia que ela tanto esperava, o dia de ficar livre das suas enfermidades. Então é com sacrifício, é com muita disposição, não é sem esforço. Olha o que ele diz para Josué: Josué, tão somente esforça-te que eu serei contigo. Às vezes, irmãos, você precisa de alguém do teu lado para se animar, para ir junto com você. Eu até acho isso muito bom, mas vai chegar um momento em que as pessoas não vão querer ir junto com você para a igreja, não vão querer fazer a obra com você, não vão querer.
Israel estava irredutível. Josué falava com Israel, Israel parecia não querer entender, mas ele disse assim: olha, se vocês não querem, saiba de uma coisa, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então não é porque Israel não queria que Josué ia desistir, não é porque tem irmãos desistindo que você vai desistir. Embora um abismo chama outro abismo, bastou uma pessoa ir embora diante do sermão de Cristo para ir um após o outro, e a multidão que estava ali ouvindo Jesus, de repente foi tudo embora, só ficam os 12. E Jesus deixou um convite para os 12 também, que se eles quisessem, eles podiam ir. Pedro, atento. Pedro, irmãos, ele sabia o que era estar longe de Jesus e o que era estar com Jesus. Quem está me entendendo, diga amém. Pedro descobriu isso. E nós precisamos descobrir o que é estar longe de Jesus e o que é estar distante de Jesus. Pedro sabia a diferença, e todos nós precisamos saber. Vamos tomar cuidado com a voz da serpente. Parece ser a nossa voz, parece ser algo nosso, querendo nos convencer a nós próprios. Como Elias, só eu fiquei. Mas onde ele estava? Distante do lugar onde Jesus, onde Deus queria que ele estava. Por isso Deus perguntou: o que você está fazendo aqui? Deus fez ele voltar. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Talvez vocês possam estar achando duro esse discurso. E Deus, irmãos, Ele é justo. Ele é justo. Não seria justo Ele se interessar por mim se eu não estou interessado nele. Amém? Não seria justo Ele se esforçar por mim se eu não quero me esforçar por Ele. E Ele quer se esforçar por mim, já provou isso. Ele quer se interessar por mim, já provou isso. Mas para que esse interesse dele, essa vontade de Deus se concretize, da minha parte tem que haver esse interesse. Para que duas pessoas se unam, tem que haver o interesse de ambas as partes. É só assim que um homem e uma mulher se casam. Hoje, se analisarmos uma das propostas de Cristo no dia da Santa Ceia, ele diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A carne e o sangue de Jesus, irmãos, representam o sacrifício de Jesus para estar comigo, para estar com você. A luta de Jesus para estar comigo, para estar com você. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então o mesmo esforço, o mesmo sacrifício, o mesmo desgaste que Jesus teve. E olha que Jesus se desgastou. Não porque ele queria se desgastar, é porque é desgastante, irmãos. Vencer os obstáculos que há neste mundo, as tempestades. E Jesus venceu todos eles, todas as tempestades, para chegar até a mim, para chegar até você. Aleluia! E se eu estou disposto, então tem que haver da minha parte o mesmo interesse. Nós nos tornamos para Deus, irmãos, a coisa mais importante de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Filho dele em sacrifício. Veja, Deus colocou nós acima do próprio Filho. Jesus veio para Ele morrer e nós vivermos. Olha que amor. O esposo, ele não quer que a sua esposa sofra humilhação, passe necessidade, ele não quer. Para isso ele se sacrifica.
pelo esposo. Ela não quer ver seu esposo triste, se desgastando. Seja lá o que tiver que passar, ela vai passar, ela quer passar junto. Por isso já traz o título de disjuntora. Amém? É uma aliança, é um pacto que Deus quer. Deus nunca deu desculpa para você. Deus nunca disse: eu não posso te abençoar, eu não posso te dar o que você está pedindo. Deus nunca disse, e você nunca vai ouvir Deus dizer isso. Muito pelo contrário, Deus manda você pedir o que você quiser. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia fala que Ele concede conforme o desejo do nosso coração. Olha a disposição de Deus para nós. Então, irmãos, que a mesma disposição seja da nossa parte por Ele. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o seu interesse por Deus venha crescer. E só assim você saberá que você não está caindo nem caído. Está de pé e atento para não cair. Nunca perder o interesse de estar com Deus e, se for preciso, se desgastar por Ele. Fique de pé, dê para Jesus uma linda salva de palmas.